Boa noite, pessoal. Bem-vindo. Aqui é terapeuta da Bolsa, Eduardo Venturelli. Tô vindo aqui bater um papo com vocês no nosso canal do YouTube. Esse canal que a gente está fazendo com tanto carinho, que está começando a crescer, está começando a se destacar, está começando a andar, né? Estamos aqui no início dos passos dele, que é focado na parte de desenvolvimento de mindset para alta performance. A gente tem como foco mercado financeiro, mas também na terapia como contexto como geral. Tudo bem? Então hoje eu vou bater um papo com vocês, um pouco focado na questão do mercado, mas eu quero conversar com aquela pessoa que inicia, que começa a jornada dela, que está no início do projeto dela, tá? Mas essa pessoa, ela tem muita dificuldade de saber o que fazer de correto. Por quê? Quando a gente fala de mercado de investimento, a gente tem muitos cursos aleatórios de todas as formas, de todas as maneiras, e tem 1000 formas de aprender. Mas a gente não tem uma faculdade, a gente não tem um curso técnico, a gente não tem um curso que seja regulamentado e reconhecido. Então você pode aprender mercado financeiro de 10.000 maneiras diferentes. A maioria da galera faz o mercado financeiro como eu fiz, através do YouTube. Começa a colher informações em canais desse tipo, com esse tipo de conteúdo que a gente produz aqui. Só que quando a gente fala desse tipo de conteúdo, a maior dificuldade que o pessoal tem é que esse tipo de conteúdo é muito difícil de você saber, tá? Qual que é o ideal para você, qual que é o legal para você, por onde você começa, perfeito? Qual que é a melhor forma de você estudar, qual que é o melhor conhecimento para você. Tá? E aí a gente se pega bastante nisso, porque é muito ruim você tentar entender sobre uma profissão da qual ninguém te fala qual que é o começo, o meio e o fim. A gente vai abordar isso aqui muito ainda no nosso canal. Muito, muito, tá bom? Hoje eu tô deixando esse vídeo gravado para vocês, tá bom? Para que vocês possam assistir sempre, tá? Então eu vou começar a bater um papinho com vocês sobre só cinco erros. Que se você começar a evitar esses 5 erros no início da sua jornada como trade, você já vai, dar um puta salto. Você já vai melhorar pra caramba. Perfeito? Em relação ao mercado, você já vai conseguir compreender isso muito melhor. Mas lembra, galera, vidinho de 5 erros, tá chapado por aí, tem um monte. Tá? Só tem um contexto diferente. A maioria da galera que posta esse vídeo, ou ela é operadora, e ela fala sobre a experiência que ela teve no mercado, tá? Ou ela é terapeuta e nunca operou, tá? No caso aqui, é os dois. Então eu sou um trader, eu sou um operador do mercado financeiro e também sou um terapeuta com 25 anos de experiência na área de terapia integrativa, tá? Atuo hoje profissionalmente como trader e atuo hoje profissionalmente como terapeuta. Bom, eu tenho as duas profissões. Então eu estou todo dia no mercado financeiro fazendo operações de day trade, swing trade, H1, sempre por análise gráfica e análise técnica, tá? Faço o mercado global hoje, trado índice dólar, trado ações americanas, trado índices americanos, trado ETF, trado uma porrada de ativo. Beleza? Então é importante hoje da gente entender que a gente tem essa facilidade. Eu hoje, como operador do mercado, eu posso fazer operações no mercado no mundo inteiro, galera. Então eu hoje tenho acesso a corretora internacional, tenho acesso à plataforma com bastante facilidade, tenho uma boa taxa de custo operacional. Então, quando a gente fala de mercado, é um dos locais onde a gente consegue ter a força empreendedora a nosso favor, com um dos menores custos de manutenção de uma empresa, de um projeto. Então, se eu começo, por exemplo, com uma hamburgueria no iFood fazendo na minha casa, eu vou gastar mais com isso do que eu gasto para ser trader, do que eu gasto para poder operar o mercado financeiro. Estou falando de custo, estou falando de risco. Beleza? Custo. Então, como empreendedor, o mercado financeiro abre as portas e facilita isso para todo mundo, porque ele é muito democrático, ele dá acesso com muita facilidade. Então, a função desse canal é trazer o máximo de conhecimento para vocês, técnico, sério, com base num profissional que tem gabarito e experiência em terapia, mas que também participa ativamente do mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então, esse é um dos nossos principais diferenciais. Então eu vou começar com vocês agora, a gente vai começar a falar então
desses 5 erros com a minha visão, tá? Visão terapêutica, do que é melhor para o iniciante não cometer no mercado financeiro, tudo bem? É os 5 erros que você não deve cometer no mercado financeiro, beleza? Então vamos lá. Tempo de maturação. O trader iniciante, ele tem o hábito do que, galera? Ele acredita que ele vai fazer o mercado financeiro trazer para ele alta rentabilidade num espaço muito curto de tempo. Deixa eu beber uma água. Num espaço muito curto de tempo. Normalmente, ele acredita que com pouco conhecimento, ou se ele encontrar o setup dos sonhos, ou se ele encontrar a pessoa que vai ensinar para ele realmente qual é a verdade e como que se ganha dinheiro no mercado financeiro, ele vai encontrar isso e pronto, resolveu a vida dele. E normalmente, esse iniciante de mercado, ele vai tentar ouvir pessoas que diz para ele o que ele quer ouvir. Ele vai conseguir falar com pessoas, ele vai dar preferência, tá, para ter contato com pessoas que diz para ele que isso é fácil, que diz para ele que com pouco ele consegue fazer muito. Não, com R$500 na conta você faz R$1.000 por dia. Não existe, tá, pessoal? Não existe, beleza? Só que ele vai dar muito mais atenção para quem fala o que ele quer ouvir, porque isso é natural do ser humano. A gente sempre dá preferência de ter uma confirmação da minha crença, de ter uma confirmação daquilo que eu acredito que é o que eu quero para mim. E normalmente o que eu quero para mim é o que tem de melhor. Então, quanto melhor a pessoa fala, quanto mais a pessoa fala que isso é fácil, que isso é rápido, que eu com pouco consigo muito, que em pouquíssimo tempo isso vai transformar minha vida e eu vou ver que eu vou trabalhar da praia, que eu vou trabalhar do celular, que eu vou largar meu emprego, que eu não vou ter chefe. Isso tudo acontece? Acontece, galera, tá? Mas no tempo correto de maturação. O tempo correto de maturação. Então, esse iniciante do mercado, ele é ressarcido por um marketing digital que atinge ele de todas as formas, por todos os lados, tá? Dizendo para ele o que ele quer ouvir, não a verdade, tá? Aqui você vai encontrar o que é verdade, beleza? Então, o principal fator que a pessoa não consegue entender é que, como qualquer profissão, galera, um médico, um advogado, um engenheiro, um nutricionista, um professor de educação física, qualquer profissão, você tem um tempo de maturação, você tem um tempo de aprendizado, você tem um tempo onde você vai começar a entender como essa profissão funciona, o que você precisa aprender para ela, como ela te serve da melhor maneira. Aí depois que você se forma, você ainda não se forma com grandes lucros, você não sai da faculdade ganhando muito, ganhando um salário astronômico. Você vai começar de pouquinho. Você vai começar devagarinho, você vai começar de pouco a pouco, pegando estágio, fazendo estágio ainda na faculdade, se der certo, se é contratado, mas se é contratado com salário de estagiário, e assim você vai galgando o seu crescimento profissional. E aqui não é diferente. Quando a gente fala de mercado, isso não é diferente. Então, se eu estou dizendo que você não quer ouvir, perdão, desculpa, eu só estou falando a verdade. Tá? O mercado tem um tempo de maturação. Para um trader adquirir conhecimento, um trader, tá? Adquirir conhecimento pleno, para ele conseguir entender o que realmente ele tem que fazer no mercado, para aí ele começar a tentar mudar a curva dele de rendimento, mudar a curva dele de performance, são no mínimo 3 anos. No mínimo, só para quem é muito bom, quem é muito fora da curva faz isso em 3 anos. A maioria da galera vai fazer isso em 5 anos. Perfeito? Lembrem-se, eu opero, tá? E eu atendo pessoas do mercado financeiro. Eu trato em terapia pessoas do mercado financeiro há muito tempo. Tudo bem? Então é importante vocês terem essa noção. Então o tempo de maturação de um trader é de pelo menos de 3 a 5 anos. Então se você está nesse período, tudo bem? E você chegou a esse vídeo, entenda, tá? Entenda que você ainda está na fase de maturação.
Você ainda está entendendo o que é o mercado financeiro, você está entendendo ciclos, você está entendendo curva de capital, você está entendendo drawdown, você está entendendo taxa de recuperação do seu operacional, você está entendendo qual ativo combina mais com o teu perfil, você está entendendo se você é um melhor analista gráfico, se você é um melhor analista de fluxo, se você manja muito de tape reading, se você associa os dois, perfeito? Se você é um analista técnico, se você é um quant que opera com robô. Então, essa fase de 3 a 5 anos, a gente tem todo esse processo de maturação, onde você vai se encontrar no mercado financeiro, vai experimentar muito e muitas coisas diferentes, até você entender o que faz sentido para você. Qual que é o tipo de cenário que você gosta de operar? Tá? Se eu gosto de trade de exaustão, retorno à média, se eu gosto de tendência, se eu gosto de scalp, se eu gosto de trocentas formas que tem de operar isso aqui. Qual que é o perfil de ativo? Qual que é o horário melhor para mim, conforme a minha rotina? Tá? Porque lembra, não dá para abandonar, né, trabalho para viver disso, porque a gente está falando de renda variável, e renda variável tem variação. Lembra disso, aqui no canal a gente tem bastante conteúdo sobre isso. Perfeito? Então, quando a gente fala de tempo de maturação, tá, é o que tem de mais importante para o iniciante aprender no mercado financeiro. Que tudo tem seu tempo. Não tem alternativa. Qualquer profissão tem seu tempo. Até açougueiro, para você aprender a desossar, porra, leva tempo. Para você aprender a fazer os cortes certinho de cada tipo de carne, leva tempo. Tudo leva tempo, galera. Para você maturar e aprender a fazer isso da melhor forma possível. Tudo bem? Então entenda, se adeque ao tempo. Perfeito? Essa é a maior sacada. Se adeque ao tempo, tudo bem? O segundo erro é a eterna busca pelo setup perfeito, que a maioria dos traders começa, porque a maioria do pessoal, quando começa no mercado financeiro, ela faz o quê, galera? Ela acredita que ela tem que aprender primeiro como operar, e ela vai pelo caminho inverso, entendeu? Vai pelo caminho inverso, tá? E como ela vai para esse caminho primeiro, ela vai para o setup, ela vai procurar aprender o setup milagroso. Tá? O que é o setup milagroso, Du? É aquele que tem 90% de taxa de acerto, que tem um risco-retorno de 1 para risco, para 3 de retorno, 4 de retorno, com 90% de acerto. Tudo bem? Tá? De novo, galera, não tem. Beleza? Lembra sempre que não tem. Tá? Forma de operar o mercado, setup, você tem que passar por muitas fases com esse setup. E normalmente o setup ele vai te dar uma rentabilidade média. Tá? E quando a gente fala de uma curva alta, ou seja, quando o setup está em topo de performance, pô, ele vai performar lá com 80%, 90% de taxa de acerto. Mas isso é topo de performance. Se você quer trabalhar no mercado financeiro, se você quer fazer do mercado financeiro a sua vida, lembra que o primeiro é o tempo? Então, você tem que entender que o teu setup ele tem que ser perene. Ele tem que resistir a fases do mercado, a ciclos do mercado. Perfeito? Então, lembra, renda variável. Tá? Por mais que você trabalhe num mercado forte como o mercado americano, por mais que você consiga operar com um risco extremamente reduzido, hoje em dia a gente tem facilidade de microlote, a gente tem uma série de coisas de acesso no mercado financeiro, aqui a gente fala muito sobre isso. De qualquer maneira, tá? O setup ele tem que ser perene e não existe você aprender um setup de alta performance e você aplicar ele perfeito de início sem a experiência adequada para isso, sem entender que ele vai passar por ciclos de drawdown, porque a maioria de vocês o que faz, pessoal? Conta aí para mim se não é assim, depois deixa lá no comentário se não é assim, por favor. Você aprende o setup dos sonhos, manivela tripla que nem eu coloquei aqui só para zoar, tá? O setup do Michael Jackson, sei lá, tá? Tô dando um nome aleatório para não bater de frente com ninguém, tá bom? Perfeito? Então você aprende o setup perfeito, beleza? Só que na primeira fase de drawdown do setup, primeira fase que o mercado está diferente do que é bom para o seu operacional, para o seu setup, o que você faz? Qual que é a atitude que você toma? Comenta lá. Deixa lá no comentário que eu quero ver. Eu tenho certeza que você troca de setup. Você vai procurar o próximo.
E aí na hora que você encontra o próximo, o ponto próximo é milagroso. Não, eu fiz backtest dele, coloquei ele aqui, fiz replay dos últimos 3 meses e, pô, o setup dá um puta rendimento, não sei o que. Aí você vai lá aplicar ele não combina com o teu perfil. Ele não se adequa à sua característica emocional, ao teu perfil de risco, ao que você suporta de curva de capital. Aí você não vai conseguir executar ele que nem você executou ele no backtest. Aí o que você vai fazer? Vai trocar de novo de setup. Perfeito? E assim você vai passar anos trocando de setup, tá bom? Se você ainda está lá naquela fase do começo, que é o tempo de maturação, mas você entende que você está no tempo de maturação, tudo bem. Porque você tem que procurar o que você consegue se adaptar no mercado que faz sentido para você. Então você tem que se adequar. Você tem que buscar formas diferentes para você conseguir entender o que você consegue fazer com bastante exatidão. Perfeito? Mas tem que chegar uma hora que a busca do setup perfeito tem que parar. O que mais importa no mercado financeiro não é o setup. O que mais importa no mercado financeiro é o plano de capital. Perfeito? É o gerenciamento de risco. É o plano de trade. Depois é o setup. Você sabe para que serve o setup? Posso dizer para vocês para que serve? Só para me dar conforto emocional. Só para a hora que eu vou tomar uma decisão de clicar, perfeito? De pôr meu dinheiro a risco, eu me sentir confortável com aquilo. Não porque eu faço isso sempre e eu sei o retorno que ele me dá, porque ele tem uma taxa tal, ele tem uma curva de capital tanto, ele tem uma relação de risco-retorno Y, ele tem um edge de não sei o que lá, um SQN, que são termos técnicos, tá, pessoal? Que com o tempo todo mundo aqui vai entender. É só para isso que serve o setup. É meramente para me dar conforto emocional. Para eu entender que na hora que eu entrei por uma razão, por um motivo, que eu tenho uma crença de que dá certo. O setup é para isso. E todo mundo precisa de setup no começo, tá bom? Até você se tornar um trade discricionário, leva mais tempo ainda do que aqueles 3, 5 anos que eu falei. Até você aprender a operar o mercado de muitas formas diferentes, perfeito? E encaixar a melhor operação para o dia conforme o mercado está se movendo demora muito mais tempo do que aquele lá que a gente conversou no começo. Beleza? Então, se você está no tempo de maturação, tente caminhos diferentes. Mas entenda que o setup perfeito, ele não existe. Existe aquele que você consegue executar melhor. Existe aquele que você consegue entender o ciclo dele. Existe aquele que você, com o tempo adquire confiança. Porque ele é perene. Porque ele passa por várias situações de mercado e não quebra a tua conta. Beleza, pessoal? Então, o setup perfeito é um dos erros. Vai por mim. Não existe. Não adianta buscar, porque não tem. Beleza, galera? Aí, se a gente falar sobre o erro dos iniciantes, ele tem uma troca constante de ativo. Mas eu não estou falando de, por exemplo, eu que opero ações, tá? Eu, cada dia que passa, eu faço trade numa ação de uma empresa diferente, beleza? Mas eu estou fazendo o trade no mesmo tipo de ativo, tá? Cada tipo de ativo tem uma característica própria, perfeito? Tem uma forma de ticagem, tem um motivador que movimenta ele, tem certas situações na economia global ou na política que causa nele uma oscilação. E eu preciso entender isso. Perfeito? Se eu falo de índices, é uma cesta de ações. É uma cesta de alguma coisa o índice. Perfeito? Se eu falo de commodities, eu estou falando de ciclo de agricultura. Eu estou falando de ativos que são hedge quando a economia está em risco, como os metais. Eu estou falando de ativos que têm controle no mundo de quantidade que é produzido para se manter um determinado preço, como petróleo. Tá? Eu tenho ativos em safra, como eu conversei. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um trade em trigo, tá? Eu tenho que entender o ciclo de plantação, colheita, oferta e demanda. Beleza? Se os maiores produtores do mundo, na hora da plantação, passou por uma sazonalidade ruim, onde eles não conseguiram ter um bom rendimento na plantação deles, o trigo vai ter menos quantidade produzida, com certeza o preço sobe. Agora, se eu tenho uma demanda, além do que o mercado tem o hábito de consumir, com certeza cai. Só que eu tenho que conhecer disso, eu tenho que ser especialista disso.
Quando eu falo de um Forex, eu estou falando de uma moeda que é um balizador entre duas economias. Então, o euro-USD, por exemplo, eu estou falando que todo o comércio realizado de exportação e importação, tá, entre Estados Unidos e União Europeia está pautada nessa moeda, está pautada nessa cotação. Não só entre eles, tá? Está pautada nesse ativo, está pautada nessa cotação. Tá? E para ele mudar um centavo, puta, ele anda muitos pips. Ele anda uma puta de uma perna para mudar um centavo. Ações normalmente são ativos que são feitos para valorização. ETFs costuma ser uma cesta específica de determinados tipos de empresa. Cripto, hoje, muito especulativa. Muito especulativa. É raro quem faz investimento em cripto. A maioria da galera faz especulação em cripto. Né? Derivativos como juros, entre outras coisas, tem a sua forma correta de ser operada, porque ele tem a ver com inflação, ele tem a ver com um monte de coisinha, tá? Então, cada ativo do mercado tem um tipo de forma de operar. E normalmente o trade iniciante, ele não chegou nesse conhecimento pleno ainda. Ele não chegou nessa fase ainda que ele conhece cada ativo, o que funciona. Eu, por exemplo, não sou especialista em commodities, não sou especialista em derivativos, em juros e opções. Eu entendo um pouco de cripto, eu entendo um pouco de ETF, eu entendo muito de ações, eu entendo um pouco de Forex, eu entendo muito de índices. Perfeito? Então, já dei a dica, né? O que eu mais trado? O que eu mais opero? Índices e ações. Porque é o que eu mais entendo. Beleza? Só que o iniciante, ele vai tentar ficar encaixando aquilo que ele aprendeu lá no setup dos sonhos, porque o problema é porque ele aprendeu lá que se ele colocar um stop de 25 pontos, e aí o trade vai a favor dele, ele consegue fazer 100, 200 pontos com um stop de 25. E ele vai tentar ficar colocando isso na volatilidade que a gente tem hoje. Não entra, não cabe, não dá. Perfeito? Tudo bem? Aí ele vai pegar um mercado que ele não entende ainda, no momento de abertura, por exemplo, de um mercado forte como o mercado americano, que a volatilidade amplia muito, ele vai tomar um monte de stop e não vai entender por que ele está tomando aqueles stops. Porque ele ainda está no começo do caminho dele, lembra? Ele é iniciante. Então, quando você está no início e você está olhando para o que operar e o que combina com o seu perfil, tenta estudar cada tipo de ativo. E mais ou menos como ele funciona. Pelo menos um pouco. Perfeito, galera? Para você entender se aquilo encaixa com o teu perfil operacional ou não. Tudo bem? Vamos para o próximo. Um outro erro iniciante. Todo iniciante comete. Mudar a gestão de uma operação em andamento. Você sabe o que é isso? A maioria da galera acha que para se tornar bom no mercado financeiro, ela precisa aprender 1000 técnicas diferentes para operar. Só que no começo, isso mais confunde a gente do que dá pra gente realmente uma direção de um caminho constante. Então, quando eu olho para uma operação, quando eu vejo um sinal, eu tenho 3, 4, 5 formas de operar aquilo conforme 3, 4, 5 técnicas diferentes de pessoas que eu estudei no mercado. E depois que eu entro no trade, eu ainda tenho 1000 maneiras de gerenciar aquele trade, ou conforme eu leio barra a barra, eu vou tendo muitas ideias de como gerenciar e sair da operação para tentar ter um pouco de lucro. Você sabe o que isso fala? Que você não tem a menor consistência operacional. Você sabe quando que você vai ter uma boa rentabilidade constante? Perfeito? Nunca. Porque cada hora você está fazendo de um jeito diferente. Então, cada hora você está deixando o teu emocional interferir na sua operação. Você está deixando o teu medo a risco interferir na operação. Você está deixando os trades que você acabou de fazer, que talvez não foram tão bons, interferir no momento atual. Então, a todo momento, você está tomando uma decisão errada. Então, mudar a gestão de um trade com operação em andamento, galera, não funciona. Não faça. Beleza? Só quem tem muita experiência para entender ciclo de mercado. Perfeito? Para mudar um gerenciamento no meio de uma operação. A partir do momento que você entra numa operação, esquece. Você entrou já. Já está lá. Dali para frente você não controla nada. A única coisa que você controla é a decisão de ter entrado.
Perfeito? Dali para frente, segue o seu operacional, segue o seu plano de trade. Não muda. Esse é um dos maiores erros que todo trader iniciante comete. Ah, não, Du, é porque eu já tomei 2, 3 stop. Então agora, se andar um pouquinho, eu vou pôr no zero o meu trade. Não, velho. Segue teu plano de trade. Analisa ele direitinho. Tenta colher números e ver se você não tem uma forma de montar um GR, montar um gerenciamento do seu plano que te segura, que te equilibra, que no mercado a seu favor deixa você trabalhar bastante, que no mercado que não está tão bom faz você parar rápido e perder pouco. Beleza? Confia no seu operacional e não muda a gestão de um trade em andamento. Porque toda vez que você muda um trade em andamento, é medo. Perfeito? Não é técnica, é medo. E você vai achar 1000 desculpas para justificar isso com algum tipo de técnica. Perfeito? Combinado, galera? Então, gerenciar uma operação em andamento não existe. Agora a gente vai pro último. Não aceitar stop. É uma das coisas que a gente mais ouve no mercado financeiro. Às vezes a pessoa tira o stop da tela, opera sem proteção. E é iniciante ainda. Não tem capacidade de lidar com o risco de forma correta. Eu conheço traders experientes, muito experientes, que não têm stop na tela. Mas a pessoa sabe lidar com o risco dela de uma maneira extremamente equilibrada. Ela sabe trabalhar múltiplos ativos. Ela sabe trabalhar capital global. A gente está falando aqui de coisa técnica avançada, que não é para o iniciante. Então o iniciante tem que ter stop em todas as operações. Então nunca tire o stop, tudo bem? Nunca tire o stop. Beleza? Tá? O pior do que isso ainda é a pessoa que acredita que o mercado vai voltar a favor da operação dela. E fica fazendo outras operações em cima da operação que já está errada. Que o mercado já mostrou que não é o caminho que ele quer dar. Lembra, é renda variável. O stop faz parte do processo. Não tem problema o stop. O stop não é o problema, ele é o teu protetor. Ele é o que vai fazer você perder menos. Tudo bem? Porque com certeza, a partir do momento que você tirar o stop ou que você mudar o gerenciamento no meio, como a gente comenta, tenho certeza que o prejuízo vai ser muito maior. Certeza absoluta, já tratei muita gente do mercado financeiro. Então a gente não deixa de ter stop em nenhuma das operações, tudo bem? E quando eu tomo o stop, eu tenho que entender que eu estou operando renda variável. Não é um erro, tudo bem? Eu não analisei errado, perfeito? Eu não sou uma pessoa que não sabe fazer, é só ciclo de mercado. E eu faço renda variável. O que importa para mim? O saldo das minhas operações em longo tempo de prazo. Eu olhar o dia, eu olhar a semana, eu olhar o mês, não é bom, só me traz ansiedade. Só me coloca num ciclo de estar buscando uma performance que não deve ser buscada, porque eu ainda sou iniciante. O iniciante ele tem que entender o jogo dele, ele tem que entender o que ele faz no mercado financeiro primeiro, ele tem que entender o que adequa ao corpo emocional dele, qual que é a melhor forma que o racional dele processa cada informação do que está acontecendo, quais que são os ativos que combinam com ele, qual que é o melhor mercado que ele consegue tradar hoje como um trader global, perfeito? Qual que faz mais sentido para o tempo de vida dele. Isso é o que vocês têm que se preocupar agora, galera. Então toda operação é inevitável, tem que ter um stop, tudo bem? E tem fases que você vai tomar um pouco mais de stop, tem fases que você não vai tomar stop, porque a gente está falando de renda variável. Tem fases de mercado que qualquer lugar que você fizer uma operação dá certo, porque o mercado está extremamente favorável. Tem fases de mercado que o mercado não está a favor de determinados tipos operacionais. Por exemplo, eu sou um trader de tendência. Tem fase que não pego tendência, não adianta. É um mercado de lateralidade. Então, por mais que eu tente, eu vou ser estopado. Tudo bem? Aí vai do meu gerenciamento de risco, vai do meu plano de trade me assegurar. Vai da minha experiência operacional de olhar para o mercado e falar, cara, nesse lugar aqui eu não faço um trade. Perfeito? Tá? Lembra que o segredo do mercado é muito mais do que você não faz do que o que você faz. Perfeito? Fica mais uma dica aí. É muito mais do que você não faz do que você faz. O principal segredo do mercado. É muito mais do trade que você não entra do que o que você entra. Porque a partir do momento que você entra, você não tem mais controle nenhum sobre aquilo. O mercado vai fazer o que ele quiser. Tenha consciência disso.
Então, eu posso evitar fazer um trade numa situação ruim. Eu posso evitar fazer um trade no mercado que eu sei que não está favorável para o meu operacional. Eu posso pegar uma técnica que eu uso e dar um tempo para ela e tentar aplicar outra. Essas decisões estão sob meu controle. A partir do momento que eu entro numa operação, não sou eu mais que controlo. Eu tenho que ter consciência disso. Beleza, galera? Então a gente falou nesse vídeo sobre 5 só 5, perfeito? De erros que a maioria dos traders iniciantes comete. Se você é um trader iniciante, conta pra mim. Deixa no comentário se esse vídeo vai te ajudar. Perfeito? Se você é um trader que já tem um pouco mais de experiência, conta pra mim também se você não passou por isso. Se você não viveu isso. Perfeito? Se você também não cometeu esses mesmos erros. Beleza, pessoal? Se isso não fez parte da tua história, como que você lidou com isso? Eu quero saber a tua opinião. Beleza? Deixa no comentário pra mim. Tudo bem? Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de comentar o que você pensa, não deixa de comentar se você gostou, e vai ser um prazer pra mim estar aqui com vocês e sempre trazendo conteúdo de qualidade. Tá bom, pessoal? Abraço.